Olá, estudantes da Rede Municipal de Nova Friburgo. Eu sou o professor Eduardo, sou professor de matemática da rede e vou procurar aqui contribuir um pouquinho com o estudo de vocês nessa etapa das atividades que vocês estão realizando de maneira remota. O assunto que a gente vai estudar nessa etapa é esse aqui, sistemas de equações com duas variáveis. O nome é comprido, parece complicado, mas vocês vão ver que o assunto é bastante intuitivo, vocês vão entender com facilidade. Só que para a gente começar, antes da gente pensar no que são sistemas de equações, vamos esquecer por enquanto dessa palavrinha aqui, sistemas, né, e vamos compreender melhor o que é que são equações com duas variáveis. Bom, para isso, para a gente entender como é que as equações com duas variáveis funcionam, eu apresento aqui para vocês uma situação bem simples, mas que tem uma perguntinha no final que vai obrigar a gente a fazer uma pequena reflexão. Vamos então imaginar uma turma composta por rapazes e por moças, num total de 20 estudantes. E a pergunta que a gente faz é quantos são os rapazes da turma e também quantas são as moças. Evidentemente que somente com a informação sobre o total de estudantes que a turma tem, a gente não consegue precisar quantos são os rapazes e quantas são as moças. Mas a gente pode fazer algumas projeções, levantar algumas hipóteses. Por exemplo, se na turma estudarem 12 rapazes, então, evidentemente, serão 8 moças na turma. Essa é uma hipótese. Uma outra hipótese, agora partindo do número de moças, se forem 17 moças, então serão 3 rapazes. E outras hipóteses a gente poderia levantar também. E assim funcionam as equações com duas variáveis, onde no nosso problema aqui, uma variável seria o número de rapazes e a outra variável seria o número de moças. Bom, a gente vai agora organizar essa situação que foi descrita na forma de redação e a gente vai traduzir para a linguagem matemática. Para isso, as variáveis do número de rapazes e do número de moças vão ser representadas através de letras. No caso, o número de rapazes vai ser representado pela letra X e o número de moças pela letra Y. E como o problema tratava do total de estudantes, a gente pode representar essa situação através da seguinte sentença matemática. X, que seria o número de rapazes, mais Y, que seria o número de moças, é igual a 20, que é o total de estudantes. Montamos, então, uma equação com duas variáveis. A gente também pode usar a linguagem matemática para representar aquelas hipóteses, aquelas combinações dos valores de x e de y. Por exemplo, quando a gente diz que se houverem 12 rapazes, então serão 8 moças, a gente pode representar essa situação pelo par ordenado 12 e 8. Reparem que no par ordenado a gente sempre escreve primeiramente o valor de x e depois o valor de y. Sempre esses valores entre parênteses e separados por vírgula. Uma outra hipótese, foi quando a gente partiu do número de moças, 17 moças e 3 rapazes, o par ordenado correspondente seria 3,17. Por quê? Porque sempre vem primeiro o valor de x, que no caso seriam 3 rapazes, e depois o valor de y, que seriam 17 moças. A gente viu que quando a gente tem uma equação com duas variáveis, a gente tem várias soluções possíveis. Mas se a gente jogar a esse problema uma nova informação que dá origem a uma nova equação, relacionando essas mesmas variáveis, será que a gente vai ter ainda várias soluções possíveis? Para a gente tentar descobrir isso, vamos voltar para aquela situação da turma com 20 estudantes, que seria a primeira informação. E agora a gente vai jogar uma segunda informação relacionando essas duas variáveis do número de rapazes e do número de moças. Nessa segunda informação, digamos que na turma existam 6 rapazes a mais que as moças. Por enquanto, a gente vai pensar apenas nessa segunda informação. A gente vai ignorar que a turma tem 20 alunos. Então vamos formar hipóteses onde existam 6 rapazes a mais que as moças. Uma primeira hipótese que a gente poderia formar aqui é se da turma estudarem 10 rapazes, então serão 4 moças. Uma segunda hipótese, partindo agora do número de moças, se forem 11 moças, então serão 17 rapazes, 6 a mais. Na forma de par ordenado, a primeira hipótese seria 10 e 4, 10 rapazes, 4 moças, e a segunda hipótese, 17 e 11, 17 rapazes e 11 moças.
Como nós temos agora duas informações diferentes, cada uma representada por uma equação, agora a gente vai representar toda essa situação através da linguagem matemática. Primeiramente, a gente denomina as variáveis, conforme a gente fez anteriormente, x para o número de rapazes e y para o número de moças, e em seguida a gente escreve as equações que representam cada informação. A primeira equação, conforme a gente viu anteriormente, que representa o total de estudantes, x mais y igual a 20. E agora a segunda equação, que vai falar da diferença entre o número de rapazes e o número de moças. Como existem 6 rapazes a mais que as moças, se a gente montar a sentença subtraindo x, que são os rapazes, por y, que são as moças, sempre obteremos 6 estudantes, que é a diferença entre eles. E para demonstrar que nós formamos um sistema de equações, nós escrevemos estas chaves. As chaves antes das equações simbolizam que nós estamos tratando de sistemas. Mas, afinal, quantos são os rapazes e as moças da turma? Bom, a gente viu que para cada equação existem várias soluções possíveis. Mas será que existe uma solução que satisfaz as duas informações ao mesmo tempo? Bom, para a gente saber isso, a gente vai ver algumas soluções possíveis para a primeira equação e, em seguida, algumas soluções possíveis para a segunda equação. E a gente vai verificar se existe alguma possibilidade de a gente encontrar uma solução que sirva para a primeira equação e para a segunda ao mesmo tempo. Para a primeira equação, eu coloco aqui 7 soluções possíveis. Haveriam outras, mas para efeito de demonstração, essas aqui já são suficientes. Notem que em todas elas, a soma dos valores de x e y estão totalizando 20 estudantes. Coloco aqui agora 7 soluções para a segunda equação, aquela em que a diferença entre o número de rapazes e moças é sempre 6. Notem também que as soluções da primeira equação e da segunda são diferentes, com exceção de um par ordenado, que no caso, notem, é o par ordenado 13 e 7. Esse par ordenado satisfaz as duas equações. E assim funcionam os sistemas de equação. Normalmente, apenas um par ordenado satisfaz as duas ao mesmo tempo. Então, no nosso problema, a única solução que satisfaz as informações do total de 20 estudantes e da diferença de 6 rapazes a mais que as moças é o par ordenado 13 e 7, ou seja, na turma existem 13 rapazes e 7 moças. Bom, agora a gente vai usar essa mesma lógica para analisar uma outra situação, um outro problema. É o seguinte, Paula e seu irmão mais novo, Carlos, têm juntos 21 anos. Sabe-se também que ela tem o dobro da idade dele. Aí a pergunta é qual o sistema de equações que representa essas informações que foram apresentadas. Notem que, por enquanto, eu não estou perguntando qual a idade dos dois. Eu estou apenas perguntando qual é o sistema que representa a situação. Daqui a pouquinho eu digo por quê. Então vamos lá. Vamos chamar de x a idade de Paula e y a idade de Carlos. A primeira informação, que fala da soma das duas idades, seria essa aqui, x mais y igual a 21. Já a segunda informação, que fala da relação, da comparação entre as duas idades, se a Paula tem o dobro do Carlos, a gente pode dizer que x é igual a 2 vezes o y, 2y. Temos agora, então, as duas equações que representam cada uma das informações do problema. Para simbolizar o sistema, nós colocamos aqui o símbolo das chaves. E agora eu apresento aqui 4 pares ordenados e digo que um deles é a solução do sistema que a gente encontrou. Vamos testar, então, um par de cada vez e ver qual deles satisfaz as duas equações. Vamos começar, então, com o par ordenado 10 e 11. Colocamos aqui o sistema e, na equação de cima, vamos colocar no lugar do x o 10, no lugar do y o 11. No caso, 10 mais 11 totaliza 21, então esse par ordenado satisfaz a equação de cima. Mas será que vai satisfazer também a equação de baixo? Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar o 10 no lugar do x e o 11 no lugar do y. Teremos, então, 10 igual a 2 vezes 11. Só que dessa vez a sentença que a gente encontrou é uma sentença falsa.
10 não é igual a 22. Portanto, esse par ordenado funcionou apenas na primeira equação, então não é a solução do nosso sistema. Vamos agora testar o segundo par ordenado 8 e 4. No caso da primeira equação, já de cara, os valores de x e y não funcionam, porque a soma das duas idades não totaliza 21. Na segunda equação, o par ordenado 8 e 4 até funciona, porque 8 é o dobro de 4. Mas, como funcionou apenas na segunda equação, também esse par não é solução do sistema. Vamos agora para a terceira. Vamos então para o terceiro par ordenado 12 e 5. Nesse caso, notem que o par ordenado nem satisfaz a primeira equação, pois 2 e 5 não totaliza 21 anos, e nem satisfaz a segunda equação, pois 12 não é o dobro de 5. Então, vamos para a última equação, 14 e 7. Agora sim, 14 para x e 7 para y satisfaz a primeira equação, onde o total das idades é 21, e também a segunda equação, já que a idade da Paula, 14 anos, é o dobro da idade do Carlos, 7. Então, por conta das verificações que a gente fez, partindo dos pares ordenados que foram disponibilizados, a gente pode dizer que as idades que satisfazem as informações apresentadas são Paula com 14 anos e Carlos com 7 anos. E aí vocês podem perguntar, e se a gente tiver que descobrir a solução de um sistema de equações sem dispor dos pares ordenados para serem verificados? Nós vamos ter que ficar inventando pares até descobrir qual que funciona? Pois é, na próxima apostila, na próxima etapa do estudo de vocês, a gente vai aprender um método que disponibiliza para a gente a resposta de x e y diretamente, sem ficar fazendo esse monte de teste. A gente se encontra lá então. Bons estudos!